Boa noite a todas e a todos que nos assistem. Estamos aqui mais uma quarta-feira com o programa Engenharia Predial. É um grande prazer que a gente traz essas informações e esse incentivo a todos os síndicos, gestores de condomínio e todos aqueles que nos assistem, né? Nesse programa, a gente vai fazer uma dinâmica também similar a que nós fizemos no programa retrasado, voltados à época, o programa anterior foi voltados mais a advogados, e a gente está trazendo aqui para esse programa um conteúdo mais focado nos corretores de imóveis, né? Noções de engenharia predial para corretores de imóveis. Tudo aquilo que é necessário um corretor saber de engenharia predial para que ele possa desenvolver claramente e de forma bastante efetiva e ética a sua profissão de corretor de imóveis. Então, nós fizemos uma divulgação maciça dos corretores. A gente imagina que tenhamos aí um grande número de corretores, e desde já a gente informa que esse programa fica gravado lá no nosso Instagram. Todos aqueles que não puderam ouvir ou quiserem compartilhar ou consultar essas informações que nós vamos trazer aqui hoje, é só entrar a qualquer momento no @engenhariaceoto, que vai ter lá todas essas informações. E lembrando, ressaltando, nós temos lá mais de quase 35 programas, todos ligados à parte de engenharia predial. Muitas informações bastante relevantes que são fundamentais para um bom conhecimento. Então, está à disposição lá todos que quiserem acessar, né? Agradecer a oportunidade que nos é dada aqui para esse programa, o Sérgio Craveiro, que é o presidente, o CEO do TV Síndico Online. Ele nos fornece essa opção. Nós temos esse material divulgado para todo o país, para todos aqueles que trabalham na área de gestão condominial, síndicos, gestores de condomínio, engenheiros, né? Toda essa gama de profissionais, com certeza, se beneficia bastante desse trabalho nosso, e esse é exatamente o nosso objetivo, né? Bom, então vamos dar início ao nosso programa. Essa primeira parte ela é bem similar ao que a gente fez lá atrás com os advogados, trazendo para vocês o que é a inspeção predial, né? Por norma, nós temos uma análise de uma edificação. A inspeção predial, em síntese, é uma análise da edificação. A norma chama de anamnese, né? Uma vistoria em toda a edificação, não só na parte edificada, mas também na parte documental dessa edificação, né? Tudo aquilo que, desde o início, projetos aprovados junto ao município, registro de memorial de corporação, nós vamos falar bastante sobre isso, tudo aquilo que é necessário para que o empreendimento esteja em condições de ser colocado à venda, né? Então, vamos focar bastante nisso. Senhores corretores e corretoras, sempre que captarem um imóvel ou passarem a vender, né, ou estiverem vendendo um imóvel captado por terceiros, verifiquem se toda a documentação desse imóvel está correta, se existe o memorial de corporação, isso quando a gente está falando de planta, quando não é planta, quando é imóvel já pronto, se houve a averbação da construção, se o imóvel tem habite-se, tem certidão detalhada, se ele está com toda a sua documentação correta, né? Ressaltando sempre, é fundamental, né? Primeiro, para você atender bem o seu cliente, né? Obviamente, quando você está atendendo o cliente, você espera que aquele cliente não seja aquele imóvel que você pretende vender para ele, né? Ou vender
dele não seja o único, você tem sempre a expectativa de estar trazendo para ele novos negócios, né? Buscando uma parceria, né? Buscando aquela exclusividade que todos almejam, né? Então, é importante que você fique atento a lhe atender bem. E atender bem significa não só buscar um bom resultado de vendas, né? Ou uma compra bem feita, mas também de um imóvel com qualidade e de um imóvel com a documentação toda correta, né? Ao final, a gente vai fazer passar para vocês algumas das legislações que envolvem essas responsabilidades do corretor, né? E é fundamental que vocês estejam atentos, porque eu conheço diversos corretores, né? Eu acho que a maioria dos corretores que estão no mercado já tiveram, em algum momento, problemas relacionados a alguma venda, algum distrato feito em função do adquirente não estar satisfeito, e isso acaba resultando em transtornos, em ações judiciais, em não recebimento das suas comissões, né? Então, um trabalho bem feito na captação, na identificação da documentação desse empreendimento e na identificação da qualidade daquele imóvel que você está ofertando, é fundamental para que vocês não tenham problemas mais à frente, né? Bom, então, voltando na questão da inspeção predial. Para que haja um bom entendimento dessa norma de inspeção predial, a norma correlaciona a edificação ao corpo humano, né? Então, inclusive, os termos técnicos que a gente usa, anomalia, manifestação patológica, anamnese, isso tudo vem da medicina, né? E qual é a comparação que se faz? Como nós, né, seres humanos, quando nascidos, a partir do nascimento, tivemos constantes e periódicas consultas com os médicos, fazemos análises, temos hábitos saudáveis, não fumamos, não bebemos, praticamos esportes, a tendência do ser humano que está com essas características é ter uma vida útil, uma vida mais longínqua, né? No caso da edificação, é exatamente a mesma coisa. Se, ao ser executada, não houveram muitos erros construtivos, né? A gente vai falar muito sobre anomalia. A norma chama de anomalia toda aquela patologia que decorre de um erro construtivo, né? Se, a partir de entregue a edificação, ela recebeu a correta manutenção, né? E aí tem mais um termozinho técnico. A norma chama de falha toda aquela patologia que decorre de uma falta de manutenção ou uma manutenção executada de forma incorreta. Então, aí são os conceitos básicos que nós temos da norma de inspeção predial, né? Sabendo, pelo menos, gravando o que é uma anomalia e que é uma falha, né? E aí, acreditem se quiser, né? A gente está cansado de ver diversos laudos elaborados por profissionais qualificados, primeiro, que não tem uma correta classificação, né? Ou sequer tem uma classificação, que, na verdade, são apenas relatórios fotográficos, né? E também laudos que não têm, que misturam as nomenclaturas, chama falha de anomalia, anomalia de falha, e fazem uma lambança só, né? E isso, na mão do advogado da incorporadora, né? Quando você está com essa discussão judicial, ela é um prato feio, né? Porque, vejam, cabe ao advogado da outra parte tentar não dar andamento ou travar o andamento dos processos para que na justiça isso perca, né? Porque a gente insiste sempre, o tempo da justiça não é o tempo da engenharia, né? Por isso, a gente vai comentar aqui também quais são as opções que lá na frente
o cliente tem, o advogado tem para defender o cliente, né? Que é a produção antecipada de provas. Nós vamos falar nisso mais à frente. Mas é fundamental que vocês entendam o que é anomalia, o que é falha, de que essa análise ela é primordial. Um segundo ponto importantíssimo também, e aí vocês têm toda a capacidade de estar levando aos adquirentes, né, essa informação. Vender um apartamento na planta, na hora do recebimento, na hora que a incorporadora for fazer a entrega do empreendimento, é preciso que esse empreendimento seja entregue com o primeiro laudo de inspeção predial. A norma preconiza que o primeiro laudo deva ser feito exatamente na entrega da edificação. E aí, obviamente, pelo que nós já explicamos, é fácil de entender, né? Porque o primeiro laudo na entrega da edificação? Porque é exatamente o momento onde todas as patologias constatadas vão ser classificadas como anomalia, né? Ainda na entrega da edificação, ainda está se iniciando o período de manutenção. Se é naquele momento que está iniciando o período de manutenção, todas as patologias ali identificadas são classificadas como anomalia. Não tem discussão quanto a isso, né? E aí, mais à frente, havendo necessidade de uma discussão judicial e você tendo um laudo de inspeção predial elaborado por um profissional competente, onde ele, com a sua experiência, consegue identificar todas as patologias daquela edificação, isso vai dar ao condomínio, né, ao síndico, aos gestores do condomínio, um elemento fundamental para que depois possa buscar essa responsabilidade da incorporadora. Uma outra informação importantíssima que vocês precisam ter sempre em mente, e também divulgar, né, para os seus clientes. O responsável por uma edificação é sempre, inevitavelmente, a incorporadora, né? É comum, praticamente 100% dos casos, a gente ouve as pessoas, aos síndicos, aos adquirentes, porque a construtora isso, a construtora aquilo. Vejam, a construtora, ela não é a pessoa jurídica, né, responsável pela incorporação. A pessoa jurídica responsável, ou física, né, porque o incorporador também pode ser a pessoa física, ela é somente a incorporadora, né? E para isso, a gente usa dois exemplozinhos muito fáceis, né? O caso do Gran Park. Todos vocês conhecem, né? Quem está na área imobiliária conhece perfeitamente o caso Gran Park, né? No Gran Park, a incorporadora Cirela, todos também que estão no mercado têm conhecimento, é empresa nacional, com ações em bolsa, com atuação na grande maioria das capitais, né? E a empresa construtora foi a Incortel, que era uma empresa local, né? Quem, segundo dados que a gente tem, gastou lá, investiu lá 183 milhões para corrigir todos os erros construtivos, né? Que foram de responsabilidade da construtora, foi a incorporadora, né? E aí, muito provavelmente, se a construtora que tivesse que fazer esse investimento, né? Quem está no mercado sabe que muito provavelmente isso até hoje não teria acontecido, né? Então, por sorte, né? Vamos colocar assim, dos adquirentes do Gran Park, a incorporadora era a Cirela, foi ela que fez o investimento lá, gastou o dinheiro para refazer praticamente toda a edificação, e a gente até comenta na engenharia, né, que hoje, teoricamente, é um prédio mais seguro que tem na Grande Vitória, né?
Porque foi feita uma nova estrutura para suportar aquela estrutura que já existia, uma vez que os erros que geraram o colapso, né? Todos lembram, o colapso foi só da parte comum, da parte, da área de lazer, mas esses erros constatados ali foram observados em toda a estrutura da edificação. E até mesmo na hora que houve o colapso, houve comprometimento de pilares da estrutura, houve a necessidade, por isso houve necessidade de um reforço estrutural completo, né? Então, vejam, incorporadora sempre é responsável. Uma outra forma de vocês terem essa certeza, né? Todos os corretores devem conhecer, né? Se não conhecem, é preciso que conheça a certidão de inteiro teor da matrícula-mãe, né? O que é a certidão de inteiro teor da matrícula-mãe? É como se fosse a certidão de nascimento de um empreendimento, né? É aquele documento que é expedido pelo cartório de registro, né? Competente, obviamente, onde a edificação está lá, na região que atende aquele cartório. Essa certidão é expedida com toda o histórico, né, desde o momento em que o terreno virou uma incorporação e, por consequência, até que tenha sido feita a averbação da construção. Então, durante todo esse período, foi utilizado essa matrícula, que a gente chama a matrícula-mãe, e é dela que a gente extrai todas as informações que são pertinentes, né? E um detalhe importante também que precisa ser ressaltado, muitos de vocês estão bastante atentos a isso. A grande maioria das incorporadoras que estão no mercado, vamos lá, uma grande maioria das construtoras que estão no mercado, elas se utilizam da SPE, né? Sociedade de Propósito Específico, que é aquela sociedade feita para aquele CNPJ criado, normalmente vinculado à construtora, mas ele é criado especificamente para aquele empreendimento, né? Então, se você, né, ou o seu cliente, através do advogado, vai buscar responsabilidade de uma construtora a edificação foi executada por uma incorporadora, ele vai acionar a pessoa errada. Acionando a pessoa errada, obviamente, ele vai gastar dinheiro com custas, vai perder a ação, porque quem não deve, não deve ser acionado, e, por consequência, perdeu muito tempo e um prejuízo grande. Portanto, senhores e senhoras corretoras, atentem para esse fato, deixem o seu cliente sempre bem orientado. Laudo de inspeção predial, no ato da assinatura, no ato da entrega, né? Responsável a incorporadora. Então, por isso, essas informações são fundamentais para um profissional que queira trabalhar com ética, que queira atender bem e atender certo o seu cliente, né? Então, a inspeção predial, ela se resume de toda essa análise, e um trabalho bem elaborado vai dar ao síndico, né, aos condôminos, de forma geral, um retrato fiel do que eles estão recebendo, né? A partir do momento em que você conclui um laudo de inspeção predial, né, pelo menos eu faço isso, e tenho a tranquilidade de fazer certo de que estou partindo no caminho correto. Eu peço ao síndico que marque uma AGE e faço uma apresentação completa desse laudo de inspeção, né? Obviamente, todos aqueles que lidam com gestão de condomínio sabem que, normalmente, nas AGEs, a participação é muito pequena, né? Mas, efetivamente, quem não comparece está sendo informado, sim, né? Porque a lei assim o determina. Portanto, não comparecendo, o proprietário está concordando com aquilo que está sendo decidido ali. Portanto, inspeção predial,
incorporação, tudo isso é fundamental que vocês tenham em mente e possam estar transmitindo esse conhecimento aos seus clientes, né? Como eu disse, e se não disse aqui nesse momento, vou esclarecer, esse programa que nós estamos fazendo é a base ou é um resumo de um curso que nós vamos dar aí com a dinâmica diferente, né? E com muitas horas aula, muito mais do que o tempo que a gente tem aqui, né? E com um detalhamento de tudo isso que nós estamos fazendo. Mas eu preferi iniciar esse curso com o programa para que aqueles que tiverem interesse possam estar buscando até esse prefácio, né, esse início aqui, para que possam entender qual é o objetivo do nosso curso, né? Então, dentro do curso, e aí a gente vai pedir a gentileza de vocês não ficarem tristes, mas a gente também vai falar de ética e compliance, né? Porque é fundamental que nós profissionais, né, aí não só corretores, não só advogados, não só engenheiros, mas todos os profissionais que atuam nesse país de forma geral precisam ter ética e precisam ter transparência, ter divulgar e trabalhar com bastante ética, né? Uma vez que pelo menos na política, não vamos entrar nesse assunto, mas é um assunto que infelizmente, está no dia a dia, no nosso dia a dia, né? Nós temos um presidente que, infelizmente, não teria, num país sério, a possibilidade de estar lá, né? Eu acho que ele não me representa, não sou político, não quero ser político, não estou aqui trazendo informações e nem tendendo a vocês para esse ou aquele lado, apenas e tão somente gostaria de externar que entendo que a pessoa que está lá não me representa porque não tem capacidade para isso, né? Não fui eu que o elegi, mas também não estou aqui criticando quem o fez. Bom, então nós teríamos também um capítulo para falar de ética e compliance, né? Na sequência, a gente vai apresentar, né, a todos as normas pertinentes, as normas brasileiras, e é fundamental, senhores corretores e corretoras, que vocês tenham conhecimento, não obviamente de todas as normas, do que elas versam, mas a experiência fundamental é de que todo e qualquer produto fabricado nesse país, seja um carro, seja um celular, seja um imóvel, de acordo com a lei do consumidor, ele necessariamente precisa atender às normas brasileiras, né? A exceção única que é feita para isso é quando não existe norma para aquele produto. E felizmente, esse não é o caso da construção civil, esse não é o caso do imóvel, né? Para a construção e execução de uma edificação, existem diversas normas, todas elas periodicamente revisadas e versam sobre tudo que existe na construção civil, né? Só apenas para conhecimento, nós temos na construção de uma edificação 28 sistemas construtivos, né? Quando a gente faz lá a constatação das patologias, essas patologias são lançadas numa planilha exatamente atendendo à separação, à classificação por sistema construtivo, né? E a gente, no nosso trabalho, eu já fiz para bem mais de 900 laudos, todos eles foram feitos exatamente dessa forma. As planilhas, onde a gente constata as patologias, onde a gente constata as anomalias. Aproveitando que já estamos falando nisso, nessa planilha onde vai
lançada todas as patologias, nós temos a identificação do local, isto é, pavimento, nós temos a descrição da patologia, nós temos a foto a qual ela está correlacionada, que obviamente vai num relatório fotográfico anexo, nós temos a classificação da patologia, que é essa, né, que eu lhe passei, classificação essa que tem subclassificações, a anomalia pode ser endógena, exógena, as falhas podem ser funcionais, mas isso é bastante teórico e não é o nosso objetivo aqui. Nós temos ainda nessa planilha o grau de criticidade, isto é, o quanto é urgente corrigir aquela patologia, né? E, por fim, no meu caso, nos meus laudos, e eu desconheço que alguém faça a mesma coisa, eu tenho acrescento para cada uma das patologias uma recomendação técnica, isto é, o como deve ser corrigida aquela patologia, né? Voltando lá ao exemplo que a gente deu, a comparação que a gente deu com o corpo humano, né? Um laudo sem uma recomendação técnica, né? E só lembrando, na norma não existe a exigência de ter a recomendação técnica, né? Mas a observação que eu fiz lá no início, nos primeiros laudos, é de que se eu vou a um médico, né? O médico me pede uma série de exames, analisa esses exames, diz para mim, ó, você está doente, né? Me diz, me determina qual é a doença que eu tenho. E ele não me diz qual é o tratamento, então, obviamente, não precisaria nem ter ido ao médico, né? Então, a recomendação técnica que a gente faz é exatamente isso, dar ao síndico, dar àqueles profissionais que vão analisar esse trabalho uma recomendação técnica, uma solução para o problema, uma forma tecnicamente viável de correção daqueles erros que estão lá apontados, né? E vejam, a gente, como disse, já em muito mais de 900 laudos elaborados, a gente observa que laudos feitos para grandes construtoras de obras famosas aqui no estado costumam ter aí na faixa de 1.000, 1.500, 1.200. O último entregue agora tinha 2.255 páginas, né? E era um laudo feito na data da entrega de uma edificação. Portanto, tudo que estava ali constatado era anomalia, isto é, erro construtivo, né? Portanto, a conclusão que eu chego é que, se as incorporadoras que estão aí no mercado, né? Umas que continuam, outras que já foram a maior e estão fugindo, né? Deixando quebrar a empresa, e, obviamente, tentando se livrar desse passivo que está deixando aí. Mas se elas erram tanto, né? Se a qualidade da engenharia que eles praticam é tão ruim que há necessidade de um laudo com tantos erros apontados, imagina-se quando uma construtora, né, uma empreiteira de pequeno porte, essas que fazem serviços para atendem a condomínio, né, reformas, manutenções, que às vezes, muitas das vezes, a gente até verifica que ela sequer tem um engenheiro responsável técnico, ou quando tem, sequer esse profissional está à frente dos serviços, você imagina a qualidade de trabalho que essas empresas prestam, né? Não estou aqui falando mal de ninguém, né? Muito pelo contrário, a gente no dia a dia acompanha, fiscaliza muitas dessas empresas, né? Mas, infelizmente, se o condomínio, ao contratar, não determina como escopo de trabalho aquelas recomendações técnicas que a gente faz, se o condomínio, ao contratar, não
tem um profissional qualificado para fazer o acompanhamento e a fiscalização, para verificar e atestar se aquela recomendação técnica está sendo atendida, ele, infelizmente, está sendo enganado mais uma vez, né? Foi enganado lá pela incorporadora e vai estar sendo enganado por outra empresa, porque, normalmente, a correção não é feita da forma que deve ser feita, né? Outro detalhe importante que precisa ficar atento é que, quando há uma possibilidade de um termo de acordo entre a incorporadora e o condomínio, é fundamental que o condomínio também se assegure de que a correção das patologias vão ser feitas com base naquela recomendação técnica que a gente apresentou. Porque, de novo, se não for assim, né, infelizmente é o que na maioria das vezes a gente enxerga, o que vai acontecer é uma maquiagem, né? A incorporadora voltar, fazer uma maquiagem, e muitas das vezes, principalmente quando a gente está tratando de patologias relativas à estrutura da edificação, né, oxidação e tudo mais, nós temos problemas seríssimos. Essa maquiagem, às vezes, acaba sendo muito pior do que não ter feito. Portanto, a gente, em suma, o laudo fica aí bem explicado para os senhores, o que é o laudo de inspeção predial, como ele deve ser elaborado, em qual momento, né? É importante também acrescentar que a norma, ela determina que o primeiro laudo, como eu disse, seja feito na data da entrega da edificação, e, a partir dali, ela também determina uma periodicidade, que varia de 5, 4 e 3 anos. 5 anos para prédios com 0, né, até 15 anos, né? Então, prédio entregue até ele completar 15 anos, ele vai ter que ser, vão ter que ser feitos mais 2 laudos, né? Mais 3 laudos. Um quando ele completar 5 anos, outro quando ele completar 10 e outro quando ele completar 15, né? A partir daí, de 15 a 45 anos, a norma determina que seja feito um laudo a cada 4 anos, né? E para edificações com mais de 45 anos, a norma determina que seja feito um laudo a cada 3 anos, né? É óbvio que a necessidade de atendimento dessa periodicidade, né, que é determinada em norma, ela também está vinculada a uma análise criteriosa das condições da edificação, né? Como a gente já explicou aqui, a comparação entre a edificação e o corpo humano nos dá, no ser humano, a vida útil, uma vida mais longínqua, né? Para efeito de edificação, a norma chama de vida útil, né? E ela determina que toda edificação minimamente tenha que ter uma vida útil de 50 anos, né? Em que pese eu acho que 50 anos é muito pouco, porque se você faz uma edificação para durar 50 anos, nós temos aí, pelo menos no centro de Vitória, em alguns bairros também, edificações que já estão beirando os 50 ou já passaram dos 50, né? E aí, obviamente, é óbvio que a norma agora, que está em vigor agora, não existia anteriormente, mas essas edificações já teriam, sim, a sua vida útil concluída, finalizada, né? Mas não é o que acontece, graças a Deus, nós temos edificações, né? E por certeza, porque a gente vistoria, fiscaliza e acompanha muitas edificações de todos os níveis, a gente observa que as edificações anteriores, elas inclusive são até muito mais bem executadas do que as atuais, né? Deixando a certeza para a gente que, infelizmente, a engenharia, no decorrer do tempo, ela vem tendo uma qualidade comprometida, né? E aí tem uma série de explicações, ou uma possibilidade de explicações, não vou entrar dentro desse mérito agora, né? Mas é fundamental que isso fique na cabeça dos senhores e senhoras corretoras. Por quê? Porque a mercadoria de trabalho de vocês é o imóvel, né? A qualidade do imóvel é fundamental
para que vocês possam fazer a sua avaliação de preço, para que vocês possam orientar o seu cliente a definir um valor da edificação. Portanto, se ela está tendo uma menor qualidade, vocês precisam necessariamente ficar atentos a isso, né? Um exemplo bastante gritante que me chamou a atenção nessa última semana, a gente está fazendo alguns trabalhos aqui em Alphaville e eu fui convidado para fazer uma visita na casa de um jogador de futebol. Tem vários aqui, então eu não estou identificando ele, mas fiquei literalmente muito preocupado, né? Acho, inclusive, e até sugeri, recomendei ao advogado dele, que foi quem me recomendou, que tome providências imediatas para que quem executou aquele imóvel pague um aluguel para esse profissional, para esse proprietário, né, o mais rápido possível, porque a condição de salubridade era praticamente nenhuma, isto é, a condição de insalubridade do imóvel era gritante, né? Eu tenho uma alergia absurda, construído durante quase 30 anos, e as minhas obras eram tidas como as mais limpas que tinham. As pessoas ficavam assustadas quando entravam, né? Mas não era por uma questão de capricho, era uma questão de saúde, né? E essa umidade, essa insalubridade que você tem por infiltrações na residência eram completamente absurdas, né? Chegando ao ponto, né, de para mim ainda o trabalho não foi iniciado lá de inspeção predial, mas ficando quase com uma certeza de que aquela máxima da engenharia que diz que você tem solução para tudo na engenharia, mas que, em alguns casos, demolir para fazer de novo acaba ficando mais barato, quase que se aplica ali, né? Então, é importante que os senhores tenham essa percepção, né? É óbvio que vocês não, corretor não é um engenheiro, não tem a obrigação de ter todo o conhecimento que nós temos, mas bom senso nunca é de menos em ninguém, né? Então, se você, corretor, está captando um imóvel, né, está oferecendo um imóvel para os Peço desculpas, acredito que tenha dado uma queda aí de internet, saiu, eu tive que voltar aqui, né? Mas voltando lá, para você, corretor, corretora, que vai buscar captar um imóvel, se você observa, né, as condições de insalubridade que são fáceis de serem detectadas, cuidado, né? Não queira ganhar uma comissão de qualquer jeito, porque isso provavelmente pode gerar um transtorno muito grande para vocês. E aí, aproveitando a deixa aí, a gente falou em insalubridade, né? É importante explicar para os senhores. Ao final de todo o laudo de inspeção predial, o profissional tem a obrigação, né, por norma, de determinar se aquele imóvel que está sendo objeto do laudo de inspeção predial, ele possui habitabilidade, né? E aí, também é importante que vocês tenham conhecimento. A habitabilidade, ela é decorrente da estabilidade, né? Que normalmente é o que as pessoas assimilam, né? O prédio tem estabilidade, está estável, tem risco de queda, tem risco de colapso. Então, ele não tem a estabilidade,
preconizada pela norma, né? Mas também a insalubridade é objeto de falta de salubridade, né? Falta de habitabilidade, desculpa. Então, ao analisar e determinar a habitabilidade, os dois critérios têm que ser avaliados: a estabilidade e a habitabilidade. A habitabilidade decorre da estabilidade e da insalubridade. Se há uma insalubridade, teoricamente, não há condições de habitabilidade, né? E aí também vamos a um caso prático, né, que a gente tem observado com bastante frequência. As lajes protendidas, que têm sido muito utilizadas recentemente, né, que foram causa, né, obviamente, os erros construtivos foram a causa lá da queda, do colapso do Grand Park. Elas também têm gerado muitas fissuras, trincas na fachada, né? Muitos profissionais, engenheiros competentes, decidiram por, primeiramente, elaborar projetos com base em norma americana, né? E ainda não sendo isso suficiente, também passaram a elaborar projetos com base na norma americana, tirando um pouco do aço convencional, achando que não havia necessidade, né? Na teoria, possivelmente estivessem até corretos, mas na prática isso tem se demonstrado um grave erro de projeto, um grave erro de execução, né? Que somados acabam gerando um excesso de trabalhabilidade das lajes, e aí isso se reflete com mais importância nas paredes externas, né? Então, para tudo quanto é lado dessa cidade que você passa, você vê prédios com fissuras, com trincas enormes nas fachadas, e por essas trincas percolam a água percolando, umedecendo o ambiente, vai causar insalubridade, né? Mas o prédio não tem risco de colapso. Ok, né? Mas está insalubre. Mas a vida útil dele está comprometida. A vida útil está reduzida, né? E aí, um fato importante que vocês precisam ficar atentos. Redução de vida útil gera imediatamente uma redução de valor do imóvel, né? Vocês sabem perfeitamente, vai levar um cliente numa edificação onde existe lá uma conversa de problemas estruturais, uma conversa de contaminação do concreto, uma visualização por parte do cliente quando chega de trincas, fissuras, jaú na fachada, subindo e descendo, corrigindo essas trincas. Isso é óbvio que tem problema. É óbvio que aquela edificação está com a sua vida útil comprometida. E aí, senhores corretores e corretoras, vocês têm que ter essa percepção. Vocês têm que buscar junto ao proprietário do imóvel, aquele seu cliente que está lhe oferecendo o imóvel para vender, exigir que ele busque o síndico, né, e verifique se o prédio tem o seu laudo de inspeção predial, se no laudo de inspeção predial o profissional teve competência para identificar aquelas patologias e se isso está sendo sanado, né? Por isso, a gente tem, dentro do nosso curso, né, que vai mais à frente ser divulgado para vocês, também algumas questões relativas a essa responsabilidade, tanto do corretor, mas principalmente do vendedor, né? Daquela pessoa que está ali oferecendo o imóvel para vender. E aí incluem as incorporadoras, que na Grande Vitória hoje isso é muito pouco provável que esteja acontecendo. A fiscalização por parte do Ministério Público ela é muito efetiva, mas a gente tem feito laudos em todo esse interior, Castelo, Cachoeiro, Domingos Martins, Santa Maria, Santa Leopoldina, e Linhares, Colatina, e vejam, no interior, o registro de memorial de corporação
ele é muito negligenciado, é muito. Nós tivemos um caso recente de um laudo que nós fizemos para um prédio em Domingos Martins, em que, ao buscar a certidão de inteiro teor da matrícula-mãe, nós observamos que não existia sequer o proprietário do terreno era aquele construtor que estava fazendo a figura do incorporador. Ele fez uma negociação particular de uma permuta com o proprietário do imóvel, do terreno, não transferiu o terreno para o nome dele, não aprovou os projetos e construiu um prédio, entregou o prédio, e os adquirentes simplesmente não tinham a menor noção disso, né? Você veja o tamanho do problema, né? E aí, senhores corretores, a gente fala sempre, principalmente num processo que eu tenho de regularização fundiária, né? Onde os adquirentes dos imóveis, dos lotes, compraram de uma imobiliária que não aprovou o projeto, que não averbou que não fez toda a tramitação para a legalização dos imóveis, né? E construíram lá 155 casas, muitas casas de excelente padrão, e que, na verdade, o que o proprietário desses imóveis tem é um contratozinho de compra e venda que não vale nada, teoricamente, não vale nada. Para efeito de registro, a área ainda é uma área inteira, não foi desmembrada, né? E aí eu repito sempre isso para eles lá, e é muito importante que vocês tenham. Vender alguma coisa que não é sua é crime nesse país, né? Então, se você, corretor, foi buscar um imóvel, captou um imóvel, fez a venda do imóvel e não teve o trabalho de verificar se aquele imóvel possuía toda a sua documentação devidamente registrada e determinada, averbada em cartório, você está vendendo aquilo que não é do seu cliente, né? Ele é apenas o posseiro, né? Esse termo é muito importante. Ter a posse não significa ter a propriedade. Vocês já cansaram de ouvir, eu tenho certeza, só é dono aquele que registra, né? Mesmo você comprando o imóvel, lavrando uma escritura, mas se não levou ela a cartório para registro, o cartório de registro de imóveis competente para registro, você não é dono daquele imóvel, né? Portanto, a venda desse imóvel se caracteriza como um crime, né? E você, corretor, precisa ter conhecimento disso, precisa, ao captar esse imóvel, avaliar se aquele proprietário é realmente o dono, é ele que está com o imóvel registrado, porque senão você está sendo conivente com um crime, né? E aí não adianta depois para a justiça dizer que não sabia. Você é um profissional qualificado e que está fazendo a intermediação, né? Como é que você vai alegar depois que não sabia? Desculpa, mas não existe isso, né? Bom, só respondendo aqui ao Jonildo, o Jonildo é do Rio de Janeiro, ele está pedindo para uma explicação mais detalhada da SPE, né? Jonildo, vamos lá. SPE se traduz em Sociedade de Propósito Específico, né? É uma opção que a legislação dá ao incorporador para... na verdade, não é nem opção, né? Lá atrás, salvo engano, na época do Collor, quando houve uma quebradeira muito grande em função daquela, para os mais velhos, né? Obviamente, daquele bloqueio de dinheiro, da poupança, né? Em paralelo, veio essa legislação que tornou possível uma sociedade de propósito específico. O objetivo é que a incorporadora não misture o dinheiro que ela recebe de um empreendimento com o outro, né? Vamos supor, vamos dar um exemplo apenas de dois para ficar mais fácil. Uma incorporadora está
lançando 2 empreendimentos, né? Se ela não faz, não toma esse cuidado de ter uma SPE para cada um dos empreendimentos, todo o dinheiro de venda, resultado da venda desses empreendimentos, vai para o caixa único dela, né? E aí a possibilidade de um empreendimento dar errado, e aí, por consequência, você ter os 2 empreendimentos comprometidos é grande, né? Por isso, a legislação tornou possível que você tenha vinculado ao CNPJ da incorporadora quantos outros CNPJs você queira. E aí você constitui uma sociedade de propósito específico, cujo objetivo é apenas, somente, construir aquela edificação para a qual ela foi construída, né? Tem, inclusive, incorporadoras que dão número, né? SPE número 132, né? Esse número me veio à cabeça porque é um caso emblemático nosso aqui, de um empreendimento que nós estamos com problemas seríssimos lá, e aí esse número fica gravado. Mas, então, essa SPE, ela se inicia no ato com o início da edificação, né, do Registro Memorial de Corporação. Você pode fazer o patrimônio de afetação ou não dessa SPE, aí é uma opção que gera benefícios fiscais, e ela se conclui no ato findar o empreendimento. O empreendimento foi concluído, foi todo entregue, não há mais receita relativa àquelas vendas, esse empreendimento, essa SPE se finda, né? Mas aí é importante ressaltar, na grande maioria das vezes, ou quase a totalidade, os sócios da SPE são os mesmos sócios da incorporadora, né? Então, como eu disse, responsável é sempre a incorporadora, a SPE, tendo o seu encerramento porque a empreendimento concluiu, os sócios garantem as possíveis ações judiciais que possam advir, né, dessa questionamento de responsabilidade, né? Então, é fundamental que vocês tenham esse conhecimento do que é uma SPE, do que é uma construtora e uma incorporadora, porque o seu cliente precisa disso, né? Bom, a gente já está partindo já quase para o final. A gente tem na quarta-feira um problema sério aí com a questão de futebol, né? Muitas pessoas ficam ansiosas para o futebol e aí a gente acaba perdendo um pouco do nosso tempo aqui. Mas vamos lá. Então, dentro do nosso curso que a gente vai estar disponibilizando para vocês, nós temos também a questão da responsabilidade de correção dessas patologias, né? Então, vamos ressaltar aqui, relembrar aqui, né? Como eu disse, a lei do consumidor determina que toda edificação precisa atender à norma brasileira, né? E existe norma para todos os sistemas construtivos de uma edificação. Bom, se ao elaborar o laudo, tudo aquilo que foi constatado e classificado como anomalia, isto é, erro construtivo, ele é de responsabilidade exclusiva da incorporadora. Não tem o que se discutir, né? Então, muitas das vezes a gente vê advogados famosos aí até, e obviamente os que estão do outro lado, né, das incorporadoras, não que eu tenha nada contra, até porque eu também tenho clientes que são incorporadoras, mas eles são orientados a fazer o certo, fazem errado se quiserem, né? Mas são orientados para fazer o certo. Mas esses advogados discutindo prazos de garantia, né? Nós não temos na legislação, exceto uma nova norma que saiu agora, mas que eu também não analisei ainda, o pouco que conheço, que verifiquei, entendo que ela vem para mais complicar do que ajudar. A gente vai fazer uma análise mais detalhada disso, e aí a gente faz mais à frente, mas toda aquela edificação que foi construída com projeto aprovado antes de agosto de 2013, ela está
dentro dessa linha de raciocínio que eu prefiro aplicar. Isto é responsabilidade determinada pela origem da patologia, isto é, anomalia, responsabilidade da incorporadora, falha, responsabilidade do condomínio, né? Portanto, essa é o raciocínio correto. Só esclarecendo por que essa data, agosto de 2013, era importante. Porque a partir de agosto de 2013 foi aprovado, foi divulgado uma nova norma que a gente chama de norma de desempenho, que é a BNT-NBR 15575, né? E essa norma, ela traz uma série de prazos de garantia, mas é importante ressaltar a qualidade da construção determinada por essa norma de desempenho é muito superior àquela que existia até então, né? E eu lhe afirmo com toda certeza, a grande maioria das incorporadoras não estão atendendo a norma de desempenho. A norma de desempenho, só para os senhores terem uma noção do quanto é esse ganho de qualidade, né? Há 2, 3 anos atrás, um cliente que é incorporadora estava iniciando o empreendimento, 3 a 4 anos, mais ou menos. E esse empreendimento, ele havia decidido que não ia atender. Esse empreendimento tinha projeto aprovado a partir de agosto de 2013 e ele tinha decidido que ele não atenderia a norma, né? E aí nós orçamos para ele, a pedido dele, o projeto com base nas especificações que não atendiam a norma, no padrão construtivo que se tem no mercado. Na sequência, ele decidiu tomar dinheiro de uma empresa que faz esse empréstimo, né? E a empresa exigiu que o empreendimento atendesse a norma de desempenho. E aí nós fizemos um novo orçamento e fizemos toda a gestão desse orçamento, isto é, acompanhamos mês a mês todas as despesas, toda a fiscalização e o acompanhamento da obra. O resultado foi o seguinte: o empreendimento elaborado com base na norma de desempenho ficou 27,5% mais caro, teve um custo de 27,5% maior do que ele teria se fosse não atendido a norma. Portanto, o ganho o custo para se atender a norma de desempenho é de em torno de 27,5%, né? Os itens principais que a norma de desempenho ela foca são as questões de ruído, né? Hoje, em empreendimentos onde você atende a norma de desempenho, você não tem um limite de decibéis definido por norma, que até então não tinha. Você, dentro do seu imóvel, você não pode ouvir barulho de fora. As esquadrias as quadrilhas e vidros que você vê normalmente não atendem à norma, né, que estavam sendo praticadas. Normalmente, a esquadria, para atender, ela tem um vidro duplo ou ela tem uma blindagem na sua estrutura metálica, na sua estrutura de alumínio. As pessoas caminhando no pavimento de cima, falando do seu lado, no apartamento do lado, nada disso pode ser possível na nova norma de desempenho. Por isso que essa qualidade ela é tão importante. Mas, voltando atrás, responsabilidade, gravem isso, a responsabilidade de correção das patologias, das manifestações patológicas, como queiram, daquele que deu causa. É isso que a lei do consumidor determina. E é isso que tem que ser arguído e praticado, né? Então, toda anomalia que for constatada e classificada por um profissional qualificado é obrigatoriamente de responsabilidade da incorporadora. É ela que tem que corrigir, né? E a falha, responsabilidade do condomínio, né? Até para não falar que eu só falo de mal de incorporadoras, né? Vamos lá. A questão do condomínio, né? Todo o empreendimento, ao ser entregue, deve
vir junto com ele, né? O condomínio deve receber um manual de manutenção predial, né? Manual de uso e operação ou manual de manutenção predial. Tanto faz como chamar. É imprescindível que todos aqueles que habitam em edificação coletiva, né? Óbvio que isso dentro de uma residência não tem tanto rigor, porque aí é só um proprietário, mas se é uma habitação multifamiliar, necessariamente o responsável por ela, que na grande maioria das vezes é o síndico, exceto em algumas raras exceções, precisa dar a correta manutenção. Se não tiver manutenção, não está, o síndico está negligenciando. E negligência, de acordo com o Código Penal, é crime. Então, senhores síndicos, atentem para esse fato. Vocês não podem negligenciar com relação à manutenção, ela é obrigatória. E para uma manutenção bem feita, você tem que ter um plano de manutenção predial. Atendam a essa manutenção. Importante também ressaltar, esse plano de manutenção, ele define inspeções e manutenções na periodicidade de 6 meses. Então, a cada 6 meses que uma edificação passa, ela tem um critério e tem pontos dos seus sistemas construtivos que precisam ser avaliados e precisam ser manutenidos, tá certo? Portanto, se não estiver acontecendo, é porque alguma coisa está muito errado e isso vai levar inevitavelmente a uma perda de vida útil, a uma desvalorização do imóvel e consequência das demais que a gente já cansado de ver e chamar a atenção, né? A Simone Ottoni está perguntando aqui a data desse curso. A princípio, a nossa previsão, até acabei de alinhar isso com o Sérgio, nosso parceiro aí, do Síndico Online, a princípio a data é 15 de março, tá? A gente ainda está concluindo as tratativas, as negociações, mas todo o escopo de trabalho já está pronto, é somente as partes burocráticas aí, e a gente pretende estar caminhando com esse curso lá para 15 de março, tá? Para estar trazendo. Também a gente precisa avaliar, porque o planejamento é fazer um focado para advogados, outro para corretores. A gente vai ter que decidir se leva em paralelo ou não, mas assim mesmo a gente vai estar orientando, informando, divulgando para vocês aqui, né? No nosso Instagram, engenharia@ceoto, está lá todo esse material de hoje, está lá diversos outros programas que nós já fizemos, que trazem entrevistas e informações importantíssimas, todos os sistemas construtivos, e a gente fica à disposição, inclusive, para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida, né? Bom, a gente ainda no curso, né, como eu disse, a gente já está chegando ao final, mas a gente vai falar sobre as questões jurídicas também, né, porque é importante que vocês possam orientar corretamente. Nós não estamos aqui, nem eu como engenheiro e nem vocês como corretores, tentando substituir o advogado, muito pelo contrário, eles são peças fundamentais nessa engrenagem, nessas parcerias que nós fazemos, mas o perfeito conhecimento, né? O entendimento do que é rápido, do que deve ser feito, é sempre importante. Então, sempre que tiverem um problema que depende de uma ação judicial e que esse problema está vinculado à engenharia, atentem para a necessidade da urgência. As patologias da engenharia, principalmente quando se tratam de corrosão, de contaminação de concreto, de fio, a gente tem diversos assuntos para tratar dentro desse curso, né? Nós temos uma quantidade enorme de empreendimentos na Grande Vitória, estruturas com contaminação pelo FGD, nós temos
diversos empreendimentos que foram aplicados nele, o fio Luzano, né? Que todos têm conhecimento aí das reportagens, que foi uma fábrica fechada, onde o fio não atendia a norma, esse fio superaquece, coloca em risco de incêndio a edificação, aumenta o consumo de energia, né? E tudo isso as incorporadoras estão tentando provar, né? Enfiar a goela abaixo dos seus adquirentes, né? Lesando os seus adquirentes, dizendo que não tem problema, que não vai causar nenhum dano, né? Então, as situações são bastante sérias. É sempre importante, né? A gente está falando de vida útil, vida longínqua, né? Mas o que está em risco dentro dessas edificações são vidas, né? Nós temos empreendimento cujo o concreto nós constatamos contaminado em 2018, e a incorporadora vem tentando fazer uma maquiagem lá e não soluciona, e pior, né, nós temos a certeza de que esse prédio hoje precisa ser demolido para ser construído novamente, porque a contaminação não vai ser retirada, eliminada, uma vez que se perdeu muito tempo, né? E pior, nós temos, através do Ministério Público, nós conseguimos levantar junto à ArcelorMittal, que tem FGD fornecido a diversas concreteiras desde o período de 2012 até 2019, em volumes altíssimos, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu que o Ministério Público exigisse que essas concreteiras fornecessem a nós o nome dos empreendimentos, né? Então, eu, pelo menos, tenho a certeza clara de que existem diversas estruturas de concreto armado com concreto contaminado. Esse concreto contaminado está corroendo o aço, nós já constatamos lá nesse empreendimento 2018, 2019, por um profissional que foi, inclusive, pago pela própria ArcelorMittal, onde ele determinou que a aceleração da contaminação ela é 10 vezes superior a um grau normal. Portanto, empreendimentos com 5 anos, teoricamente, já estão com a sua vida útil concluída, uma vez que o aço já perdeu os 50 anos que ele teria, né? E, infelizmente, a gente não consegue evoluir. Portanto, eu convoco também vocês, corretores e corretoras, a estar atentos a esses fatos, trazer para nós aquelas informações que são importantes. Me coloco sempre à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos que precisem, para uma análise mais detalhada dessa ou daquela situação, para que possam vocês estarem trazendo ao seu cliente, né, um bom atendimento e fidelizando ele, né? Porque eu acho que o objetivo de todo corretor é exatamente esse, né? Que um cliente que compra ou que vende o imóvel através do corretor passe a fazer sempre através dele, né? A vida dele vai ficar muito mais fácil, né? Então, a gente vai falar também de manutenção predial de forma muito mais detalhada, que é importante que vocês tenham bastante conhecimento para poder transmitir, né? Vocês são aí um canal de contato com os adquirentes, né? E ao final do curso, que ao todo, a princípio, tem 13 módulos, a gente vai falar também da certificação da edificação, né? Tal qual ocorre com uma geladeira, com um ar-condicionado, né? Onde você, a hora que vai na loja, está lá a certificação daquele produto, o quanto ele é eficiente em termos de energia, em termos de garantias. Nós estamos buscando também que o imóvel passe também a ter essa certificação, né? Ela vale para a questão do lixo, para determinar se aquele empreendimento ele tem uma coleta seletiva, se ele faz a correta
descarte do seu lixo, né? E também tem todos os demais critérios de construção que estão sendo avaliados dentro de um aplicativo que qualquer condômino vai poder ter, né? Portanto, vai ser sempre importante que você, corretor ou corretora, pergunte ao proprietário daquele imóvel, né, que está ali ofertando para você vender, se ele possui se a edificação dele possui esse aplicativo que tem lá a certificação da qualidade daquele imóvel, e essa qualidade do imóvel ela é buscada e trabalhada em cima da inspeção predial e da manutenção predial, né? Focada nesses dois assuntos. Portanto, essa certificação é o que vai determinar a qualidade do imóvel e, por consequência, o preço dele, né? O imóvel, a partir do momento que você tiver a certeza que ele tem uma perfeita correção dos erros construtivos praticados lá atrás, apontados lá atrás, que ele tem uma perfeita manutenção com base na norma, ele com certeza vai passar a valer muito mais do que vale hoje, né? Do que vale um similar que não está tendo esse critério. Por isso, é fundamental que vocês fiquem atentos, né? As informações sobre o manual, o aplicativo estão nos nossos programas anteriores, né? Nós tratamos disso, inclusive, no programa da semana passada, e outros mais. Então, quem quiser conhecer, quem quiser ter acesso a essa nova tecnologia, com inteligência artificial, com uma série com a possibilidade de você ter lá armazenado dentro, em nuvem, todos os documentos do condomínio, quer dizer, ele é fundamental para uma perfeita manutenção e inspeção predial. Nós já estamos, então, há mais de 1h e 12 minutos. Eu agradeço a participação de todos, me coloco de novo à disposição no @engenhariaceoto, no nosso Instagram tem os contatos lá, os telefones, que estejam à disposição para fazer os questionamentos que quiserem. Busquem lá avaliar e ver os programas que nós já editamos, os programas que nós já trouxemos para vocês aí. Todo o material que está lá é de graça, não tem custo nenhum, é só buscar lá, é só ter um pouquinho de paciência, né? Porque são horas e horas de programas, mas com muito conteúdo, com muita tecnologia, com muita informação importante para vocês, tá bom? Então, Sérgio Craveiro, o nosso agradecimento, a Leonita, que é engenheira que trabalha conosco lá também, que nos dá o apoio também, o nosso agradecimento, e uma boa noite a todos. Até a próxima quarta-feira com um novo tema. Grande abraço. What?